Pessoal, bom dia para quem chegou, né? Para quem chegou agora, para quem já chegou mais cedo. Sejam bem-vindos aí à oficina de Debian Linux, tá? Quem vai ministrar essa oficina aí, além de mim, né, Micael Reis, né? Professor do Núcleo de Tecnologia da Facimp. Tem muito aluno meu aqui já. Tem muito aluno que ainda não é meu, mas vai ser em breve, se Deus quiser. E, além de mim, temos aí também o professor Thales Canella, que é professor da pós. Eu não sei se ele já chegou. Tá? E, além dele, tem o professor Sandro Souza, né, Sandro? Sandro Souza Isso já está aí, por garoto. aí. Tamo na área. Sandro Souza também aí, ele é consultor na área de tecnologia, né, especialista de segurança da informação e professor nas horas vagas ou profissão primária? E coach. E Em coach? breve, cara, eu tô querendo me especializar, quero ser professor, cara, porque é uma coisa muito gostosa, sabe? É Hoje eu bacana, né, tô, cara? hoje eu É tô legal pra com a caramba. pós, quero agradecer ao Micael, principalmente ao PH primeiro, né, que deu essa oportunidade pra gente, depois o Micael. Hoje eu tô dando aula na pós e hoje também sou professor em outra faculdade, só que em áreas diferentes da nossa, que é enfermagem e administração. Só com informática Caramba, aplicada. bicho. Tá Mas ensinando estamos lá o aí. pessoal a aplicar injeção, cara. Cara. Só, Pensando? Bacana, velho. Bacana, viu? Legal. só que tudo na área de informática, né? A informática Bacana, aplicada à bacana. área deles. Bacana, legal, Sandro. E aí a gente. Seja bem-vindo aí, viu, Nosso, Sandro? Oi? Seja bem-vindo aí à nossa oficina, viu, cara? É nóis. Tamo junto. Deixa eu Esses caras compartilhar que minha já tela com sabem que vocês. pode. Esses caras que já sabem que pode dar banho aí, Giovanni, esses caras aí. Tu é doido, é É, pra aprender. é. O Vegeta aí também, o Vegeta tu pode. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, vocês estão Rocha vendo aí, minha meu tela filho. aí, né? Positivo. Beleza. Beleza. Tá. Muitos alunos já conhecem essa tela, né? Pessoal, Debian Linux, né? Nossa oficina sobre esse rapazinho aí. Rapaz não, na verdade é um idoso já, tá? Debian Linux foi uma das primeiras distribuições criadas lá em 94, né? Base de muitas outras distribuições atuais aí, né? Se eu perguntar aqui para a maioria, vão certamente vão dizer pelo menos o nome de uma ou duas distribuições aí que vocês utilizam e que se baseia em Debian, né? Se eu perguntar aqui quem usa Ubuntu, grande parte vai dizer que usa, né? Outra distribuição aí baseada em Debian, alguém conhece? Além do Ubuntu? Zorin. Zorin, né? Baseado em Debian, né? Então, Tem um assim, elementário também. tem o Elementary, eu acho que o Deepin, Mint. não é isso? Tem um Kali também, o Mint. Kali é Linux. O Kali é baseado no Debian, né? Então, para vocês terem uma noção aí de quão bom é a distribuição, né? Tanto é que é base para várias outras distribuições, né? Então, o Debian lá em 94, nos meados dos anos 90, né? Surgiu, né? De uma forma bem simples, né? Ainda com aquela tecnologia da época, né? Kernel versão 1 ponto alguma coisa daquela época, né? Então, aí passado o tempo, se tornou uma coisa grandiosa, tá? Base para várias outras versões do Linux, tá? E aí, como é que surgiu, né? O Debian ele surgiu aí nos anos 90 através do Ian Murdoch, né? Um cara aí, um desenvolvedor incrível da comunidade, né? Ele já até faleceu, né? Acho que tem uns 2 anos que ele faleceu. Ele foi o primeiro desenvolvedor, o cara criador mesmo do Debian, um cara que iniciou o movimento Debian, né? A comunidade Debian. E por que Debian, né? De onde que esse cara tirou esse nome, né? Ele fez a junção do nome da esposa dele na época, do apelido do nome da esposa dele na época, né? Que era Débora. Então ele pegou Deb e juntou com Ian, né? Que era o nome dele. Então ficou Debian, né? Debian Linux. Então daí surgiu o nome do Debian Linux, tá?
E a logomarca, né? Essa logomarca que nós vemos aqui, essa logomarca aí foi através de um concurso na época, foi feito concurso, e aí essa logomarca foi escolhida pela comunidade como marca principal do Debian, né? E tá aí até hoje, tá? Lá Muitos tem fãs de algumas Naruto. variações. Oi? Eram fãs de Naruto. Não entendi. O pessoal era fã de Naruto, por isso que parece assim um pouco. Não era não. Na É verdade, fã do clã Uzumaki. É. muitos dizem que a logomarca e os nomes das versões são diretamente baseados no desenho de Toy Story. Do Toy Story. A gente vai chegar lá, tá? Já chegamos, né? Todas as versões do Debian, assim como o Júlio César falou, todos os nomes das versões são nomes de personagens do Toy Story, né? O último é o Buster, né? Lançado lá em 94, né? O Toy Story, então, no mesmo ano e tal. E aí ele segue esse padrão, né? A versão atual do Debian é a versão 10, né? 10.2, já com alguns incrementos de segurança e tal, melhorias do kernel. O nome dela é Buster, né? Então, um dos personagens lá do Toy Story já teve Jesse, já teve um monte de Woody, Thrash, teve um monte de distribuição, versões do Debian, que a comunidade lá trata com o nome dos personagens do Toy Story, né? De forma divertida, tranquila, né? A logomarca aí, originalmente ela é vermelha, tá? Tem algumas variações, mas na época originalmente ela era vermelha, tá? Sem muito blá blá blá, tá? 10 e 15 aí. Sandro, quer falar alguma coisa, Sandro? De Debian, cara, a melhor distribuição. Pessoal, vocês Eu vão ver hoje- que é a melhor distribuição. Fala aí. Apesar muita gente tem um receio, né, com o Debian por causa de algumas restrições que ele tem na hora de instalar drivers. Mas isso É o que eu não digo. é. Para quem Debian, ele não é muito fã de Wi-Fi, essas coisas assim, mas é tudo possível. É uma distribuição incrível. Eu vou ter que justificar isso aí, eu vou botar a culpa tudo no kernel, viu? Isso é tudo culpa do Linux Thomas, viu? Beleza aí, Sandro? GPU, nem se fala. A minha GPU aqui não é instalada, tá? É só um board mesmo. A secundária ela não é instalada, não. E nem vou instalar, tá? Pessoal, vamos instalar o Debian, tá? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Antes da gente instalar, tirar uma dúvida de maioria dos colegas, tá? ISO Debian XFCE. Só. Aqui. O Debian, pessoal, ele tem vários sabores, tá? Vários sabores. A mesma versão dele, tá? Debian Live, a 10, já tá na 03, né? Então, ele tem vários sabores. Ele tem com a interface gráfica Cinnamon, com a interface gráfica Gnome, KDE, LXDE, né? A LXQT, a MAT e o XFCE, né? Eu, particularmente, utilizo essa aqui, ó, tá? Que é essa interface que vocês estão vendo aqui, tá? Então, tem todos esses sabores aqui do Debian, tá? Em todas as versões há essa ramificação aqui do Debian com as interfaces gráficas separadas já. Então, quem tem familiaridade com a interface gráfica Gnome, baixa aqui a ISO, né? Eu, particularmente, gosto do XFE por ser tranquilo, light, né? Então, eu sempre uso essa ISO, né? De versões anteriores, obviamente, mas com XFCE, tá? Então, eu quero baixar o Debian, eu preciso baixar a ISO todinha. Você não precisa baixar a ISO todinha. Você pode baixar a ISO do Debian já só com a interface gráfica que você quer utilizar. Professor, Então, tá aqui. para um iniciante do zero, qual a melhor para baixar? Não existe isso melhor para baixar, tá? Quem perguntou? Foi o Júnior, né? Júnior, não existe isso de mais fácil para iniciante, tá?
Interface gráfica, cara. Você vai baixar uma, vai testar, não vai gostar, você vai baixar outra, vai testar, não vai gostar, e aí você vai ter que ir provando, né? É por isso que eu disse que são sabores, tá? Você Nem vai mulher. testar várias interfaces gráficas e... eu gostei dessa interface gráfica aqui, tá? É que nem mulher. Entendi. Beleza. Olha lá, cara, isso tá sendo gravado, cara. Não fala isso não. Foi mal. É, É, tá bom, Júnior? Beleza? Assim, pessoal, não se apeguem ao que é mais fácil para iniciante, tá? Linux, ele nunca vai ser mais fácil para iniciante, tá? E minha opinião particular é que Linux não seja para usuário normal, tá? Eu não sou adepto disso. Então, Linux tem que ser para usuário avançado mesmo. Tá? É minha opinião pessoal, tá, pessoal? Minha visão de mundo. E, assim, quem acha que Linux pode ser para usuário normal, tá achado, tá? Eu respeito a opinião também. Então, O senhor começou usando o Windows normal. eu comecei usando o Windows 3.1, tá? Eu comecei usando o Windows 3.1 lá nos 90. Meu pai tinha computador. O primeiro computador que ele comprou e tal. Depois foi para o Windows 95, 98, 92, 98 Second Edition. Cara, eu vi esses sistemas operacionais. Eu tenho até o CD original de cada um deles, tá? E aí, uma panorama geral, eu vou passar uma panorama geral de vocês sobre Linux, né? No Brasil. Lá nos anos 90, começou um boom muito grande chamado Live, CD Live, né? Não é live de stream de vídeo, tá? Mas live, ou seja, um cara lá na Europa, ele criou o Canopix, foi o primeiro Linux que ele que veio com isso de a gente executar o Linux sem precisar instalar ele. Então isso foi incrível para todo mundo. Isso daí abriu muito para as pessoas testarem Linux sem precisar instalar. Olha só, você pega o CD, grava, joga lá no seu drive de CD, executa da boot, você está usando o Linux sem precisar instalar. Então ele fez isso, né? O Linux Canopix. Beleza, ele fez isso lá. Aí o Carlos Morimoto, né, nos anos 90, Carlos Morimoto, dono do site hardware.com.br na época, e Clube do Hardware, ele criou o Kurumin Linux. Acho que você já deve ter ouvido falar do Kurumin Linux, né? Ele pegou os scripts que o europeu lá criou e criou o Kurumin Linux, né? Com interface gráfica customizada a gosto de brasileiro, com um nome legal, Kurumin, né? Fez várias outras melhorias, né? Então ele criou o Kurumin Linux na época. Gente, nessa época foi incrível isso. O cara já andava com um CD, na época não tinha pendrive, tá? Então assim, já andava com um CD com um Kurumin Linux nele e só bootava no drive de CD e pronto, né? Então, para aquela época foi incrível isso, já início dos anos 2000, né? 98, 99 por aí. Então foi incrível isso. A outra distribuição famosa no Brasil, que não existe mais, é a Conectiva Linux, né? A Conectiva Linux foi uma empresa Linux, mas para enterprise, para empresas, assim como a Red Hat é hoje em dia, sabe? Depois de um tempo foi vendida, virou Mandriva, virou aí uma salada de um monte de coisa, mas naquela época ela era uma distribuição extremamente respeitada. E era brasileira, muita gente boa, gente, muito cara bom mesmo, desenvolvedor da comunidade. Olha só, para vocês terem uma ideia, os desenvolvedores brasileiros contribuíam com o repositório do kernel fortemente naquela época. Hoje em dia isso diminuiu um pouco. Tem grandes desenvolvedores, mas naquela época era muito grande isso, sabe? Então, conectividade Linux, né? O Kurumin Linux. E aí tinha Debian, né? Mundial. A Red Hat, né? Red Hat começou como comunidade aberta, mas depois foi para o Enterprise, tá? E Red Hat é a distribuição vendida, tá? Você não baixa a Red Hat para instalar e usar. É uma distribuição vendida.
Então, Red Hat é a única empresa open source no mundo que ganha dinheiro com open source, tá? As Ei, demais... Diga aí, Sam. Mas eles disponibilizam o Fedora, né, também? Tem um Fedora. Para quem quer usar Red Hat, pode utilizar o Fedora, que é a versão free. Só que não vem todas as ferramentas, tá? E também tem o CentOS, Linux CentOS, que é baseado no Red Hat. A comunidade de desenvolvedores é praticamente a mesma, mas falta ferramentas que... As ferramentas que o Red Hat apresenta são pagas, né? São ferramentas incríveis. Para você ter ideia, você configura um AD no Red Hat, um Active Directory, tá? Para quem não conhece. Um Active Directory no Red Hat, da mesma forma que você configura no Windows. Nest, Finish. Só para você ter uma ideia, porque as ferramentas são incríveis do Red Hat. Mas isso tudo tem um custo. O Red Hat é a única distribuição que ganha dinheiro no mundo corporativo e vale bilhões, tá? Então, tinha Red Hat na época da mesma forma que tem, Debian, Conectiva, Kurumin, e tinha um monstro chamado Slackware. Não sei se já ouviram falar dessa distribuição. Slackware, tá? Traduzindo para o português, tá? Em forma livre, é software preguiçoso. Daí você tira o nível que era a distribuição Slackware, tá? Naquela época, quem utilizava o Slackware era considerado o cara que usava Linux de verdade. Por quê, pessoal? Porque o Slackware você fazia tudo. Se você quisesse configurar um drive, você ia fazer na mão. Se você quisesse instalar um pacote, você faria na mão. Ajuste de dependência do software, dos pacotes, você fazia isso tudo na mão. Então, assim, você aprendia de tabela muita coisa, porque você era obrigado a fazer isso se você quisesse usar a distribuição. Tá? Slackware, eu usei durante muitos anos, mas cheguei a um ponto que eu não consigo dedicar tempo batendo cabeça com certas coisas. Né? O mundo mudou, né? A informação passando muito rápido, trabalho, um monte de coisa. Aí deixei e comecei a usar Debian como solução open source para o sistema operacional, né? Debian Linux. Então, tinha todas essas distribuições, todas essas que eu falei para vocês, Debian, conectividade social da Caixa, Conectiva, Red Hat, quem mais? Slackware. Todas essas distribuições são consideradas pai do Linux lá, né? As distribuições que começaram nos anos 90, né? Começaram do zero, escritas do zero, sem ser baseada em nada. Começaram do zero ali, a base de tudo, né? Então, hoje em dia existem trocentas outras distribuições. Você consegue montar uma distribuição sua usando Zero Trash, né? Que é o conjunto de script aí, em que você consegue montar uma distribuição sua, com o seu nome, com um sistema de arquivo seu, né? Então, existe isso daí e todas essas atuais, tá? Elas são baseadas nessas distribuições pais, né? As primeiras, né? Então, esse era o panorama de Linux no Brasil, pessoal. Naquela época, usar Linux era, meu Deus, o cara usa Linux, o cara é hack, não sei o quê, não sei o quê. Tinha toda essa lenda e tal, de que o cara que usava Linux era, o cara é hack, vai de banco, faz... Nadinha. Era os profissionais atuais, que estão no mercado atuais, né? Tipo eu, né? Sandra e tal, que bateram cabeça naquela época e estão aqui hoje. Linux e tal, já mais fácil de se usar, de implementar, de customizar e tal. Então, Linux era... Hoje já é mais tranquilo. Essa história me lembra de muita coisa, Micael. Eu lembro que a gente praticamente é da mesma época aí, mas só que eu não tive essa familiaridade, porque eu não tinha dinheiro para comprar computador. Mas eu lembro, não, tá? tô falando de conectividade aí, cara, eu lembrei demais aqui. Quem é mais jovem não vai lembrar. Aqueles computadores da Lindsay, que vinham com conectiva. Sempre no chivazinho, que vinha com conectiva Linux. Cara, aquilo ali foi um marco mesmo, assim, para a questão de Linux. Tinha um amigo meu que era muito fera, não entendia nada naquela época. Só sabia mal entrar no Windows 98 para jogar o Mario.
Mas eu sou igual a você aí, eu usei o Windows 95, eu não cheguei a usar o 3.1 não, com você, 3.10, mas eu utilizei do 95 para cá, eu utilizei todos, né? Legal. Milênio, 2000, né? E para chegar em Não, usei também teve vários sistemas operacionais ridículos aí também da Microsoft, né, pessoal? Sim. Teve sistema Usei operacional, igual você comentou, né, Sandro? Millennium Edition, cara, esse sistema operacional foi Millennium. ridículo na época, né? Bosta pura. Foi, para vocês terem uma ideia, esse sistema operacional ele não foi aceito, né? Da mesma forma que o Windows Vista não foi aceito, e por aí vai, né? Um monte de sistemas operacionais da Microsoft aí que não deram certo, né? Mas a Microsoft tem sistemas operacionais bons, tá, pessoal? Não vamos ser hipócritas, tá? O Windows XP foi um sistema operacional bom. O Windows 7 foi um sistema operacional bom. O Windows 98, segunda edição, foi um sistema operacional bom. Usei muito na época, tá? Foi o primeiro sistema operacional a ser instalado pelo CD, tá? O Windows 98, segunda edição. O resto tudo era disquete. Então, era 100 disquetezinhos instalando o sistema, né? Isso mesmo. Eu, infelizmente, não tenho mais os disquetes, infelizmente. Mas se um dia eu encontrar alguém vendendo, eu compro, tá? Porque é uma relíquia incrível, tá? E o Windows 10 agora, né? O Windows 10 ele está engatinhando aí para se transformar em uma plataforma única e acabar com o versionamento do Windows, né? Então o Windows vai ser Windows e acabou esse negócio de versões, né? Vai se transformar em uma plataforma, um sistema operacional, tá? Esse aí é o plano da Microsoft, tá? E espero que ela consiga, porque quando há concorrência, sempre há melhorias, tá? Então, vamos lá. Novamente, quem quiser baixar Debian Linux, tá? Vou pegar aqui o link e vou botar no chat. Professor, no total o Linux tem quantas distribuições? Francisco, você fez uma pergunta difícil, viu? Eu tô sério. vendo a imagem aqui, mostra 10 distribuições no total. Não, multiplica isso daí por 1000. Ixi, Acaba não. é muita. Multiplica por 1000, porque assim, ó, como eu falei, né, tem as distribuições pais, né, que lá nos anos 90 elas surgiram, Debian, Red Hat, Slacker, né, e aí foi surgindo as baseadas, né, isso é distribuição também, pô. Então assim, tem toneladas de distribuição. GitHub, se você abrir o GitHub e procurar por SO Linux Base, né, baseado em Linux, cara, tem milhão. tem muita distribuição, cara, só para você ver, né? Cara, escolhe uma e taca pra frente, mas escolhe Debian, viu? Escolhe Debian, tá? Escolhe Debian. Pessoal, Micael, Opa, diga aí. aumenta só mais um pouquinho a tua tela, só para ele ver que tem questão tem umas PEC, tem as ISO, entendeu? E ele deve estar achando que isso tudo aí são distribuições. Só as ISOs, garoto. Exato. Boa. Verdade, lembrado, garoto. Verdade. Obrigado, Boa, obrigado, viu? Tranquilo. Como o colega falou aí, pessoal, ó, isso aqui são as ISOs de instalação, tá? Olha só, para não ficar dúvida. Isso aqui é o Debian 10.3, só mudando as interfaces aqui. Eu vou ter o mesmo Debian 10.3, só que com interfaces diferentes. Eu vou baixar a ISO do Debian, tá? Com a interface que eu acredito que eu vou gostar. Se eu não gostar, o que eu faço? Eu baixo outra ISO e instalo, tá? Cria uma máquina virtual, vai instalando o ISO que você queira, testa a interface, tá? E eu, particularmente, uso o XFCE, que é essa aqui interface que vocês estão vendo. Tá? Tem uma customizaçãozinha para não cansar a vista, tem, mas essa aqui, tá? Eu botei o link aí, tá? E só um último detalhe sobre Linux, tá, pessoal? É a comunidade Linux, né? Não é a comunidade agente, usuário Debian, né? Mas a comunidade de desenvolvedores, né? A comunidade de desenvolvedores lá do Debian, cara, é um negócio tão sério que é tratado como irmandade, né? Trata como irmandade. A última vez que eu vi, né, fui pesquisar como é que eu fazia para contribuir com o Debian, né? Desenvolver, assumir algum pacote. Então, o negócio é tão sério que existem trocentas restrições, né? E você tem que ser convidado por alguém que já é da comunidade de desenvolvedores. Então, daí você tira como é tratado como uma irmandade, né? Simplesmente eu não vou lá no site da Debian,
né? Abre o site oficial aqui, Debian. Eu não vou no site da Debian e dou um apply lá no formulário de inscrição para ser desenvolvedor. Não, você não faz isso. Você é convidado, né? Por alguém que já te conhece, sabe quem você é, conhece que você é desenvolvedor, né? Vai conseguir manter um pacote lá de software específico, né? Tem trocentos pacotes precisando de desenvolvedores para manutenção, para manter esses pacotes, né? Para esses pacotinhos serem colocados de fato na distribuição e você conseguir baixar via PTGet. Então, existem trocentos pacotes precisando, mas você não vai lá e faz esse apply, você não faz isso, né? Tem que ser indicado, passa por um processo, né? Passa por entrevista com vários desenvolvedores da comunidade, que é um negócio muito sério, pessoal. A gente está falando de sistema operacional que é utilizado no mundo todo por milhares de pessoas e milhares de empresas, tá? Então, assim, eu não vou dar um pacotinho para um desenvolvedor novato, amador, que não tem expertise, não tem experiência, cuidar. Se ele fizer besteira, esse pacotinho cair na distribuição, né? Foi para distribuição, saiu o release lá, e aí esse pacotinho tá bugado, tá com falha, isso vai impactar grande. Diga aí, Giovanni. Deixa eu te perguntar, tem alguma empresa por trás do Debian? Alguma grande empresa? Tipo a Linux Foundation, tem uns mantedor oficial? Cara, ou é só comunidade mesmo? Não, tem não só empresas, né? Mas tem a própria Debian é uma fundação, tá? A própria Debian é uma fundação. Mas ela tem alguma empresa grande por trás apoiando ela? Que nem, por exemplo, Tem a várias. Microsoft apoia o OpenSUSE? Do Debian tem, eu não sei quais são, mas tem várias empresas. Tem até a Novell, cara, tem um monte de empresa que apoia a Debian, tá? Na verdade, que apoia a Fundação Debian, né? Que faz aquele investimento financeiro de hardware, de vários recursos, né? Eles têm parceiros aqui, ó. Olha, ó, HP, a Thomas Crane, a TrustedSec, Credative, Skull Linux. Cara, olha, aqui tem um monte já, né? Parceiros financeiros aí, ó. Boa. Open Source Press, né? Tem um monte, né? Um monte. Até a Linux Central tá aqui, né? É o pessoal que banca a Fundação Debian, tá? E por aí vai, tem vários outros. Aí recebe muitas doações, né? Então, assim, tem a Fundação Debian, que gerencia os desenvolvedores, o projeto, a comunidade, o sistema operacional. E aí tem o Debian Linux, que é o projeto em si, tá? Beleza, Giovanni? Belezinha, respondido, Micael. Valeu. Bacana, Professor, legal, cara. a pergunta que não quer calar. O senhor conseguiu a indicação? Não, eu vi lá que ia precisar de muito tempo, cara. Ia precisar de muito tempo, dedicação de muito tempo para assumir um pacote. E aí depois eu vi vários relatos, né, de que os caras são mais indicados que participar da Debian Conference, né, nos Estados Unidos. Diga aí, Giovanni. Tem um cidadão aqui que eu lembro que ele tem uma contribuição, não sei se é no Debian ou se é no kernel principal do Linux, um cara aqui de Imperatriz, um tal de Lucas. Tu conhece ele? Ele tem uma contribuição. Eu não lembro se é no Debian ou se é no Linux mesmo, no kernel. Mas foi uma pessoa aqui de Imperatriz que tem uma contribuição dessa. Não sei, cara. Não sei, ó. E se... Pô, tenta identificar aí, cara. Passa aí essa informação. Queria saber quem era, ó. É o Lucas. Ele participa direto dos pessoal com a gente. É um do cabelão. Que gosta de andar mais a galera do Bruno e tal. Ah, acho que eu sei quem é. Sabe quem é? Acho que ele tem uma contribuição. Pô, legal, cara. Bacana. Então deve ser no kernel. Ou para conseguir um commit lá no kernel lá, viu, pessoal? Para você commitar o seu código no kernel lá, cara, passa por auditoria, passa por uma série de coisas, né? Novamente, você está colocando seu código lá num kernel que vai ser distribuído em milhares de distribuições Linux aí no mundo, né? Então passa por auditoria, uma série de processos, né? Se ele conseguiu isso aí, cara, pô, incrível, viu? Bacana, cara.
Eu acho que eu sei quem é, viu, Lucas? Acho que eu sei quem é. Cara de peixe, pô. Pô, que isso, cara. É ele mesmo. Mas ele é muito bom, Então, ele é muito bom, ele é muito fera. Ele é muito então, fera. pessoal, baixem aí suas versões aí que vocês queiram testar, tá? Vamos lá, vamos parar um pouquinho de blá 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 aí e partir para o que interessa, tá? Eu vou criar, na verdade eu já criei uma máquina virtual, tá? A solução que eu uso de virtualização é a da VMware Workstation, tá? Eu uso ela porque eu tenho alguns clientes que eu já implantei VMware Workstation, VMware Enterprise, e aí eu gosto muito da solução da VMware, né? Aqui é também a VMware que cuida da virtualização da AWS, né? Então por aí vai. Então é uma ferramenta incrível. Eu utilizo o VMware Workstation. Nada impede de você criar uma máquina virtual na solução de virtualização que você utilize, a que você utilizar, tá? X-Server, VirtualBox e por aí vai, tá? Pode criar tranquilamente. Eu criei aqui uma máquina virtual para a gente fazer a instalação do Debian 10, tá? 64 bits, 2 GB de RAM e tal, né? E botei 2 cores para a máquina virtual. Eu vou selecionar aqui para dar boot pela ISO. Deixa eu ver qual é a ISO que eu tenho aqui. Eu tenho o Debian XFCE, tenho o CentOS. Vamos instalar o Debian Live, tá? Eu tenho a versão ainda 10.2, desculpa, do Debian com XFCE, que eu baixei lá daquele site, tá? Lá já tá 10.3, tá? Eu vou usar 10.2 aqui para dar boot e fazer a instalação, tá? Vou ligar minha máquina virtual, já selecionei lá o drive que eu vou dar boot pela ISO, tá? E vou ligar minha máquina virtual. Ô Sandro, tudo certinho aí? Tudo certo. Bacana. Qualquer coisa aí que eu falar besteira, você me corrige, por favor, tá? Que isso, cara. Bacana, Você é o mestre, você é o mestre. Falou é lei. Que isso, cara. Pessoal, Se for dei falar mal boot. do meu chefe, cara. Que isso, cara. Ei, Pessoal, tela de boot do Debian. É isso aqui. Micael, Opa, diga aí. desculpa, rapidinho. Ainda tem. A sala já tá fechada já? Se a sala tá fechada? Aham. Não. É porque tem um colega querendo entrar e aí ele mandou uma foto aqui informando que Ô, Sandro, você não tá consegue abrindo. aceitar ele aí, por favor? vou ver agora, meu irmão. Só um minutinho. Verifica se ele tá na sala correta, tá bom? Beleza, eu mandei aqui para ele a numeração certinho. Beleza, Valeu. legal. Pessoal, tela de boot do Debian. Acabei, vamos lá. Né? Gravei a ISO, gravei no pendrive, né? Você pode fazer tudo isso aí, tá, pessoal? Grava no pendrive, no CD. Dei boot. A tela que vai aparecer é essa aqui. Tá? Aí ele vai me dar essas opções aí, né? Se eu quero dar boot no Debian para me usar já, né? No estilo live, né? Ele vai montar tudo na memória e tal. O sistema de arquivo ele vai montar na memória. E ele vai aparecer a interface gráfica para me utilizar. Obviamente eu não consigo estar trabalhando nele, porque quando eu desligar a máquina, tudo aquilo ali vai se perder e eu vou precisar dar boot novamente, vai recriar tudo de novo, vai se perder tudo. Então é para você testar o Debian antes de instalar. Essa é a primeira opção, tá? Essa segunda opção é suporte aí de localização, a gente vai pular isso, tá? O que interessa pra gente é esses dois camaradas aqui, ó. Esse último item aqui, eu vou só explicar para vocês. Esse último é a gente fazer a instalação por comando de voz, tá? É por questão de acessibilidade, tá, pessoal? Então, o instalador do Debian, ele atende isso daí, tá? Questão de acessibilidade. Mas a gente vai tratar esses dois camaradas aqui. Eu tenho duas ferramentas para me fazer a instalação do Debian. Eu tenho a versão gráfica e a versão terminal lá, console, né? Que é caracteres sendo impressos, né? Console. Tá? E eu tenho a versão gráfica, que é a versão mais friendly, né? Mais amigável, mais tranquila de instalar e tal.
e que você vai conseguir instalar sem problema nenhum, tá? E seguir o passo a passo da instalação. Tem alguma diferença entre elas? Não, a única diferença é que uma é gráfica e a outra é terminal. Só isso. Tá? A de terminal você vai ter mais dificuldade, tal, tá? Então, assim, opte por utilizar a versão gráfica do instalador, tá bom? Eu vou apertar Enter aqui, tá? Demos boot na máquina, então eu vou apertar Enter. E aí ele vai preparar o instalador aqui, ó. Vai dar boot na máquina e tal. Pronto, já. Lembre-se que a gente deu boot lá no CD, no pendrive, né? O que você tiver lá, né? Apareceu lá as opções de boot. Aí eu escolhi instalador gráfico, né? E aqui está o instalador gráfico, ó. Ele de cara, ele já pergunta, deixa eu aceitar aqui o Willa Kalel aí no grupo. Ele já pergunta qual é o idioma que eu quero seguir. Eu vou botar aqui o velho português Brasil, tá? A nossa localidade Brasil. Tá? Reparem que ele está fazendo perguntas ainda sobre regionalização, né? Agora perguntou sobre teclado, né? Vamos seguir com português brasileiro. Ele identificou já qual é a nossa unidade em que está o instalador, né? Como eu estou simulando o drive de CD, né, com a ISO, ele já carregou aqui e está preparando os componentes. Ele não está instalando, tá, pessoal? Ele está preparando os componentes de instalação. Os componentes, cada um tem o seu passo a passo. Partição, copiar, configurar. Cada um tem a sua configuração. Então, ele está fazendo exatamente isso. Aí ele já perguntava só, para não ficarem em dúvidas, tá? Sempre reparem que aqui em cima, tá? Ele mostra o que ele está fazendo. E ele dá a descrição aqui, ó. Ele está pedindo para a gente definir um nome para a nossa máquina. Ele já sugere Debian, né? Que é um nome maravilhoso. Então, eu vou deixar Debian. E pede um nome de domínio. A nossa máquina não faz parte de um domínio de rede. Então, só próximo, tá? E ele já está pedindo aí, ó, vocês sabem que Linux ele tem um usuário root, né? Que é o principal usuário do sistema. Qualquer que seja o Linux que você vai utilizar. Diga aí, Giovanni. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Então, essa instalação que tu está fazendo aí seria, por exemplo, se eu tivesse um servidor e eu quisesse instalar o Debian, seria essa ISO aí? Ele não tem uma versão server como o Ubuntu tem? Boa pergunta, Boa pergunta, jovem. Você quer comente aí, Sandro, por favor. Isso, jovem. Toma um café aí. Isso, jovem. Debian, jovem. Debian é Debian, né, filho? Só começando, né? Aí, para servidor, a gente poderia fazer uma instalação sem interface, que é o que as boas práticas pedem, né? Sim. Porque a interface gráfica, além dela consumir um pouco de memória, né? Ela é boa, sim, para iniciar. Se você quiser fazer alguma configuração via a própria interface. Mas para servidor, a gente não instala, pelo menos em padrão, a gente não instala a interface gráfica. E o Debian, como ele é padrão, a instalação dele, tanto para o usuário final de casa como para servidor, ela é a mesma. Porque o Ubuntu separa, né? A mesma distribuição separa. Isso. Então, os pacotes que tu vai utilizar na tua máquina de casa é o mesmo que tu vai utilizar na tua máquina server. Para te configurar, tudo vão ser os mesmos arquivos. Tranquilo? Boa. Valeu. Bem comentado aí, viu, professor Sandro? Aí, pessoal, a comunidade Debian não faz essa distinção, tá? Do que é para usuário comum e do que é para servidor, tá? Se você quer montar só um exemplo, se você quer montar um servidor web, né? Você vai lá, apt-get instala Apache 2, acabou. Você faz isso dentro de uma empresa ou na sua residência, você está descarregando o pacotinho, né? Você quer montar um servidor DNS, mesma coisa. Então, não tem essa distinção de versões para residência e versões para enterprise, né? Mundo corporativo. Não é isso, tá? Na comunidade Debian. Diferente do Ubuntu, né? O Ubuntu ele tem uma versão server e uma versão
friendly, né? Uma versão mais amigável para o usuário comum, né? Então, diferente disso, o Debian não faz essa distinção, tá? Nem o CentOS, nenhum deles, tá? O CentOS, o máximo que o CentOS faz é você seleciona o tipo de instalação, né? A mesma ISO, mas você seleciona o tipo de instalação. Eu quero fazer uma instalação para servidor, né, sem interface gráfica. Então, o instalador já vai ajustar aquilo e instalar só o necessário. Eu quero instalar uma interface, eu quero instalar componentes para mim para me desenvolver em Linux. Então, o instalador ele vai lá e baixa instala os componentes, né, de acordo com aquele perfil, tá? Então, assim, o Debian ele não faz essa divisão, tá, pessoal? Lembrando que ficou claro aí, Giovanni? Perfeito, Micael, perfeito. Bacana, legal, cara. Legal. Diga aí, Sandro. Lembrando que na distribuição só entra pacotes depois de vários testes, né? Nós não temos pacotes beta no Debian. Quem quiser utilizar uma versão que não é estável, tem que baixar a versão não estável, mas só que não vai vir os pacotezinhos certinhos. Você vai ter que sofrer lá com alguns ajustes. Tem tudo isso, tá? Pacotes só são lançados depois de inúmeros testes, auditoria, né? Então, não é algo assim muito simples, né? Novamente, né? São pacotes que vão estar disponibilizados numa das maiores distribuições aí do mundo e disponibilizado para milhares de usuários. Então, pacotinhos, né? Tem toda a questão de compliance aí, né? Desde compilação, testes, disponibilidade, revisão, um monte de coisa. Então, é algo bem sério, tá, pessoal? Bem sério mesmo, tá? Aí ele tá pedindo a senha de root aí. Eu vou botar uma senha bem facinho, tá? Adivinha? Senha bem facinho aí. E vou prosseguir, ó. Ele tá pedindo aí, pessoal. Lembre-se lá que eu comentei que todo Linux, né, toda distribuição, seja ela qual for, ela tem o root, que é o usuário principal, né? A gente configurou a senha para ele lá, tá? Só que o Debian aqui, ele quer que a gente configure uma senha pessoal, que cria um usuário pessoal, desculpa. Cria um usuário pessoal nosso, tá? Sem perfil de administrador, de root, que é essa conta que a gente vai estar usando no nosso dia a dia. A gente não vai estar usando conta root por questão de segurança, tá? Então, a gente vai estar usando essa conta. Eu vou criar uma conta aqui, tá? Minha, tá? Criei aqui o nome do meu usuário, Hazeltech, tá? E aí, defini uma senha para ela. Tá? Senha facinho também, ó. Então, assim, qual foi o passo que a gente já fez agora? Né? A gente começou lá configurando a regionalização, né? Teclado, mouse depois. Aí configuramos a senha do root, definimos uma senha para o root, criamos um usuário para mim, né? E defini agora a senha do meu usuário. Tá aqui. Aí, configuração agora do relógio, tá? Nosso horário é baseado no Maranhão, obviamente. Está fazendo os ajustes. E aí, pessoal, chegou a parte que o bicho pega. É aqui aonde a maioria das pessoas, a maioria dos usuários aí que querem se aventurar no mundo Linux batem cabeça, né? Que é a parte de particionamento. O que acontece? Para mim é a melhor. É a melhor parte, né? Assim, o que acontece, pessoal? Quem já usa há muitos anos está tranquilo, né? Mas quem está vindo agora, eu quero usar Linux, tal. Tô nessa aventura sozinho aí, tá? Então, chegou nessa parte aqui, o cara bate cabeça. Por quê? Porque você precisa particionar os discos. Tem um particionador automático? Tem. Mas o particionador automático, da mesma forma que ele te ajuda, ele te prejudica, tá? Por quê? Porque ele vai ser automático. Você tem 500 GB lá, ele vai tacar tudo. Então, eu não gosto, tá? Se você já instalou o Linux anteriormente e está reinstalando por cima
e não quer perder alguns arquivos do /home, diretório home, o particionador automático vai mandar para o espaço. Então, assim, só use o particionador automático se você realmente não tem como caminhar, tá? Na continuação da instalação. Mas prefiram fazer o particionamento manual. E para isso você precisa entender o que é o particionamento, tá? Eu tenho aqui, chegando na área de particionamento, tá, pessoal? Isso aqui é a área de particionamento, particionamento, tá? Eu vou partir para o particionamento manual, tá? E aí a gente vai aqui conversando sobre as partições e tal, né? Eu tenho um HD de 21 GB aí, né? Da VMware e tal, né? E aí eu preciso particionar. Eu tenho 2 GB de RAM, tá? Um dos bichos papões aí de particionamento, atualmente, não é nem mais a swap, né? Mas é a partição do boot UEFI, né? Essa aí tá sendo um monstro, né, Sandro? Isso, cara. Essa aí é de arrebentar. Às vezes isso daí tá... Algumas distribuições algumas distribuições já facilitaram, né? Assim, a criação. Já facilitaram, já. Eu acho que a questão de usar o modelo antigo, né, e usar o FI, aí acaba mesmo confundindo. Isso. Acaba. Tem alguns, por exemplo, eu uso notebook, né? Então, para me instalar Linux nos meus equipamentos, eu tenho que desabilitar a Security Boot, né? Micael, E habilitar Legacy. Diga aí. o Linux Debian, quando vai instalar, ele faz diferença se o HD está em dinâmico ou MBR? Se ele está GPT ou MBR? Isso. Cara, faz. Faz essa diferença sim, tá? Mas você pode resolver isso aí com uma ferramenta chamada FDisk, tá? Pode alterar, né? Pode. Ou no próprio Gparted também. Gparted. Pode fazer isso, tá? Uma boa pergunta, viu? Quem foi que perguntou? Rafael Richard, né? Boa pergunta, viu, Rafael? É porque, na verdade, detalhe, tá? Porque, na verdade, o MBR, que é uma das primeiras partições de disco, ele é, como tu já comentou, né? Tu tem que mudar a tua partição lá na tua BIOS para Legacy. E essas máquinas mais atuais aí, tu tem que colocar para GPT, por exemplo, que já é para UEFI. Ele não, no caso, ele não volta como o EFI, né? Se não me engano. Ele só volta como LED. Tá. Você vai ter que mudar isso, tá? Se você for usar GPT, você bota se você for usar o EFI, você muda para GPT e vice-versa, né? Então, assim, atendendo a tecnologia, tá? Ok. Eu tenho só mais uma dúvida. Para ele criar as facções, por exemplo, eu já vi algumas distribuições que eles precisam criar várias facções para diferentes repositórios, né? Por exemplo, tipo o novo Windows. Antigamente o Windows só precisava de uma facção para você colocar e agora ele criou uma para restauro. Ele também tem que criar várias facções? Não. Só uma só, né? Eu vou mostrar um cenário aqui mais comum, Rafael. Vou mostrar um cenário mais comum, aí você vai entender. Beleza? Ok. Vamos lá. Eu vou instalar Linux. Tem que particionar meu HD, né? Então, vamos lá. Selecionei o HDzinho aqui. Criar uma nova partição vai ser nesse dispositivo. Viram lá que eu dei 2 cliques, ó, né? Isso aqui é meu disco, tá? Pode ser, viu, pessoal, que quando vocês forem dar boot pelo pendrive, apareça o pendrive aqui também, tá? Não mexe com o pendrive, tá? Não mexe com o pendrive, não. Escolham adequadamente o disco, tá? Então, cliquei. Eu quero criar uma nova partição, sim. Né? Aí ele criou aqui, ó, né? Total, né? Com espaço livre. É em cima dessa daqui que eu vou criar as minhas partições, tá? Vamos, novamente. Estou dando 2 cliques, ó. Tá? O meu disco lá estava como se tivesse saído da fábrica, né? Então ele já, pelo menos, criou um volume, né, em cima do meu disco agora. E aí está me disponibilizando todo esse espaço aqui para utilizar para as partições. E aí é o seguinte, vou criar uma partição aqui, dei 2 cliques, criar uma nova partição. Quem vai usar GPT, boot UEFI, é preciso criar uma partição de
UFI. Você faz isso manual. Como é que eu faço isso? Você vem aqui e cria uma partição 36 megas, se não me engano. É isso, Sandro? O tamanho da partição. 36, né? 36 mega, uma partição de 36 mega primária. Início. E eu vou dizer que ela... Olha só. Eu criei a partição e aí agora eu cheguei na tela em que eu vou setar as propriedades dessa partição, né? Eu vou dizer qual é a finalidade dessa partição, Mikael. Então, eu vou usar ela como? E, cara, eu quero usar ela como... Olha lá, eu dei 2 cliques, ó. Tá? É 2 cliques, ó. Dei 2 cliques. Eu vou usar ela como... Cadê? Eu já tô escutando ele falar. Procurando a barra boot, é? Não. É a de UFI. Cara, eu acho que essa ISO não é para GPT. É na opção de montagem. Aí, essa aí, ó. Tu coloca lá. É a montagem aí, boot. 32. Essa daí. Não, mas a gente precisa selecionar o tipo de partição, como o UFI. Quando tu coloca FAT32 aí, eu acho que lá no ponto de montagem tu escolhe como UFI, entendeu? FAT32? O sistema de arquivo, aí tu seleciona o ponto de montagem. A gente já pagou o primeiro. Não, aqui ele vai arrochar um Agora é o outro óleo. MBR. E a gente vai Porque ela já essa tá ISO mais... ela não tá. Ela já tá mais atual, na verdade, essa daí. Ela não tem mais aquela opção. Tá igual o próprio Ubuntu que eu instalei anteontem. Ele não tem já mais fez também. isso para você automático? Já vai Só que tu tem que cara. definir naquela opção de montagem, aí que você vai definir que é barra boot. Só o barra boot? Isso. Você fez isso no Ubuntu? Isso. Deixa eu mudar aqui o tipo de arquivo. Vamos de ST4. E vamos de boot. Exato. O sistema operacional já percebeu que aquilo ali vai ser o UFI no Ubuntu? É porque, assim, tu define primeiro essa barra boot, que é a de dar a inicialização dele, e aí depois, na que vai sobrar, você determina a partição principal, que é a raiz, é só a barra. Não, isso eu sei. É o seguinte, porque a gente precisa criar uma partição do tipo UFI. É um tipo de partição. Para quem vai utilizar boot UFI pelo notebook ou no computador mesmo, né? Então, assim, essa ISO aqui, ela não está me mostrando isso, ou seja, essa ISO aqui é para MBR, né? Então, pessoal, quem for usar o UFI, ele vai aparecer para você aqui um tipo de arquivo, um tipo de partição que é específico para você criar a partição do UFI. Você só seleciona um tipo dela que nessa instalação aqui não tem, você seleciona ela, selecionou tipo, estou selecionando essa, aí já vai aparecer aqui como boot UFI e você manda salvar. Finalizar a configuração da partição. Você só precisa fazer isso. Quando você for terminar de instalar o Debian, ele já vai perceber essa partição e ele já vai jogar o boot lá, ele já vai fazer tudo isso automático para você, tá? Eu vou pular aqui, tá? Eu vou pular aqui essa parte da UFI e a gente vai agora para a outra partição que também bate um pouco cabeça, que é essa moça aqui, ó, swap. Tá? Memória swap. Sandro, comente aí sobre a swap, Sandro. Cara, swap é a partição de troca aí de memória, né? Só que hoje a gente nem utiliza mais. Se não quiser utilizar, eu utilizo só por respeito, né? Porque hoje as máquinas já têm mais memória, né? Hoje a gente... Eu uso. Ainda usa ainda, né? Eu tô penando um aqui com 4 GB, só que tá usando direto a swap. Meu Deus. Oi. Eu tenho 16 GB aqui, mas a minha swap tá aqui. Não, eu também não dispenso swap ainda, não dispenso, eu sempre faço. Eu tenho servidores com Debian lá rodando no servidor de arquivo, e aí eu sempre coloco, mas sempre coloco pouco, né? Geralmente eu coloco bem megas, eu não coloco muito não. Por causa Outra coisa,
Com 4 GB dá para rodar já muita coisa hoje. Quando eu comecei, tinha um mito que você deveria definir a sua swap com o dobro da sua memória. Qual é o tamanho ideal para definir minha swap? Comenta aí, seu menino. Cara, tu começou com quanto de RAM, só para me entender o cenário. Quanto de RAM? Eu comecei, eu acho que quem me falou isso aí foi o Jamil. Você tem que colocar o dobro da sua memória. Quando eu comecei, eu lembro dessa história. E eu fiz muito isso aí quando eu comecei a usar. 2016. Rapaz, pra mim era metade. 4 GB. Eu botava 8 de swap. Caramba, bicho. Poxa! Botava só 2, sabe? Botava só 2. Botava 50% do valor. Isso é coisa do Jamil. Eu ouvi o contrário. Eu ouvi o contrário. Pra mim era metade. Eu botava metade. Então, eu tenho 8, aí não, bota 4 de swap. Poxa! Pessoal, tem vários mitos aí, né? Mas é como o professor Sandro falou, a swap é para troca, né? É a partição de troca aí de memória, né? Quando o computador vai hibernar, você baixa a tampa, né? Então isso ali é despejado na swap, né? Aquilo ali. Quando você volta a trabalhar, volta para a memória. Então assim, se você tem 8 GB de RAM, que tem 8 GB de RAM não usa mais swap, cara, né? Então o cenário 8 GB de RAM. Você tem 2 GB de RAM, você cria uma swap de 1 GB ou até 2 GB também, né? Porque se você estiver utilizando toda a RAM do computador, do notebook, do equipamento, e for ele hibernar, você vai baixar a tampa e tal, ele vai pegar aquilo ali e despejar aqueles 2 GB de RAM possíveis que estejam em utilização e jogar na swap. Se você tem uma swap pequenininha, o que vai acontecer? Não vai despejar tudo, né? Ou se você até pode despejar tudo, se você estiver utilizando pouca memória física. De 2 GB você estiver utilizando só 700 MB da memória lá na hora e isso despejar em uma swap de 1 GB, beleza, tranquilo, né? Mas hoje em dia, pessoal, quem tem 8 GB de RAM não está usando mais swap, tá? Não está usando mais essa partição de troca aí, tá? Não usa mais. E melhor ainda, tá vindo agora o swap file, né? O que é o swap file, professor? O swap file, ele vai mudar esse negócio de partição de swap, não vai ter mais esse negócio de partição swap, e vai ser um arquivo de troca, em vez de ser uma partição de troca de memória, vai ser um arquivo. Da mesma forma que um outro sistema operacional famoso aí. Quem é que faz isso aí, pessoal? Quem é, pessoal? Quem é o sistema operacional famoso aí que tem um arquivo de paginação? O Mac, o macOS? O Windows, cara. Porra, Giovanni. Eu pensei em Eu fiquei na dúvida também, você não sabia não. O Windows, cara. O Windows ele tem um arquivo de paginação que faz exatamente a mesma coisa que o swap do Linux faz, né? A troca ali de despejo da memória quando vai hibernar, quando vai descansar o computador, vai baixar a tampa. Era isso que eu ia perguntar, se o Linux não usava swap, porque a gente não vê isso na configuração, né, do sistema. Então usa isso aí, né? Não vê. Usa isso aí. As novas versões já estão se preparando para usar o swap files, que vai ter o mesmo comportamento do arquivo de paginação do Windows, né? Um arquivo que vai ser o despejo de memória, né? E por que isso se torna melhor, Mikael? Cara, evita, assim, não seria nem melhor, tá? No meu ver, não seria melhor não, tá, Giovanni? Minha opinião é que evita só o pessoal tá batendo cabeça exatamente com questão de partição, criar essa partição swap para quem ainda usa, né? Aderência aos novos usuários. Então isso tá? é só para abstrair mesmo, né? Essa questão aí. Só para abstrair, né? Então, as novas versões aí do Linux tá vindo com essa opção aí de swap files, em vez de você criar uma partição, o Linux mesmo já vai criar um arquivo de paginação lá, igual da mesma forma que o Windows se comporta, né? Para fazer aí a troca de memória e tal, né? Hibernação, enfim, tudo isso aí envolvido, tá? Novamente, quem tem 8 GB de RAM aí não bate cabeça com swap. Mas se você tem 4 GB de RAM, você vai criar uma swap de 2 GB. Tá? Como é que eu crio uma swap de 2 GB? Tá? Eu vou lá no meu particionador, seleciono meu HD, seleciono meu HD, quero fazer uma partição sim, aí eu vou lá, selecionar ele, criar uma nova partição, eu tenho 4 GB de RAM, eu vou fazer uma partição de 2 GB.
Eu tenho 8 GB de RAM, você nem precisa de partição. Mas se você quiser, faz uma partição também só de 2 GB, tá? Não vai precisar disso tudo, cara. Então, cenário. Exemplo aqui que a gente está fazendo. Eu tenho 4 GB de RAM, né? Eu acho que é a maioria da turma aí, né? 4 GB de RAM. Eu vou criar uma partição de 2 GB. Criei lá 2 GB para a partição primária. Eu vou colocar lá no início do HD mesmo. E aí, usar como? Como é que eu quero usar essa partição swap? Eu quero usar como swap aqui, ó. Ele já até percebeu, ó. Swap. Flag inicializável? Não, nem mexe nisso. Tá? E aí eu vou finalizar a configuração. Pronto. Partição swap criada com sucesso. Eu preciso agora das demais partições, né? A raiz, o barra home, né? Então eu vou ensinar uma coisa agora muito legal para vocês, que é para vocês não perderem mais arquivos, tá? Pessoal primário, tá? O pessoal está começando agora e tal, que vai instalar Debian, se Deus quiser, né? Eu tenho o restante dos meus discos livres aqui, né? 19 GB.5, né? Vou criar uma partição para os meus arquivos. Ela vai ter, olha lá, hein? 8 GB. Não, 8 é muito, eu não tenho estudo de arquivo. 4 GB de... eu vou ter 4 GB disponíveis para os meus arquivos. Vai ser uma partição primária. Que tipo de arquivos são esses que tu tá informando? Arquivos. A gente vai chegar agora. A gente vai chegar agora. Eu vou usar essa partição como? Como um sistema de arquivo Jordan S4. E o meu ponto de montagem vai ser meu barra home. Barra home. Todo mundo já sabe que o barra home é a casinha dos usuários, né? Antigamente a gente falava isso, era a casinha dos usuários. Todo usuário que eu tiver no meu sistema operacional, o meu usuário, o usuário que eu criar para minha mãe, para o meu pai, para o meu cachorro, então vai ser criado barra home, barra nome do meu usuário. Nome do usuário do meu cachorro, nome do usuário da minha mãe, né? Que eu criar para eles acessarem o Linux e aprenderem a usar o Linux, né? Então é criado aí. Eu estou ensinando para vocês a como criar uma partição e deixar esse ponto de montagem barra home isolado da partição raiz, porque um dia vocês precisarem reinstalar o sistema Linux, perderem, acontecer alguma coisa com o seu operacional, não conseguir recuperar e precisar dos arquivos, né? Você só vai lá, instala o Debian, né? E manda instalar no ponto de montagem barra, que é a raiz. E aí você só monta essa partição aqui, ó. Sem precisar formatar nem nada. Você só monta. Quem faz isso, a gente faz muito isso com o Windows, né? A gente cria lá o C e o D. E copia os arquivos tudo pro D. Quando o C dá pau no Windows, dá aquela bicheira maluca do Windows, né? A gente só vai lá e formata o C e instala o Windows. E o D continua intacto, com todos os nossos arquivos, sem perder. Miserável. Sabe tudo. Né? Então, é a mesma dica aqui, tá, pessoal? Você vai criar uma partição para guardar os seus arquivos e o ponto de montagem dela vai ser barra home. Ou seja, aonde os meus usuários vão estar salvando os arquivos e tal. Eu não vou correr o risco de perder. Se o meu Linux der pau, eu só vou instalar o Linux de volta na raiz. Acabou. E montar o meu barra home. Acabou. Essa é a dica importante, tá? Para você que vai bater cabeça. Todo mundo vai bater cabeça, tá? O novato vai bater cabeça. Normal, isso aí, é normal, tá? E aí, com o tempo, você... Rapaz, eu tô cansado de fazer backup. Subir para a nuvem, desce da nuvem, eu quero deixar numa partição igual eu faço no Windows. Segue essa dica aqui, que isso aqui é importante, tá? Aí você evita de estar perdendo seus arquivos. Perde o raiz do sistema operacional, que não é nada, você instala de novo, mas você não perde seus arquivos se você jogar o barra home em uma partição específica para dados, tá? E aí eu estou criando aqui, criei 4 GB, uma partição de 4 GB, e disse que essa partição vai ser montada em barra home, né? E aí, com o sistema de arquivo S4, padrão, normal, nem se mexe, tá? E aí eu estou finalizando a configuração da partição. Reparem que agora nós temos 2 partições, swap e home. Swap para troca de memória, né? Despejo de memória e tal. E home, onde vai ser salvo os meus arquivos, os meus usuários, né? O diretório de arquivos. E que eu não vou perder depois. E aí, o que está faltando? Está faltando, pessoal, a partição raiz, aonde o sistema operacional Linux, de fato, vai ser instalado, né? Eu tenho 15 GB para instalar ele, então vou criar uma partição aqui, partição nova, tamanho 15.1,
partição primária, tá? Não mexa no sistema de arquivo, deixa o sistema padrão. E aí o ponto de montagem é exatamente só o barra aqui, ó. Se eu der 2 cliques, ó, a gente tem vários tipos de pontos, a gente tem vários pontos de montagem aqui, ó. Se eu quiser isolar a boot, eu isolo. Se eu quiser isolar a tempo, eu isolo. O SR, eu isolo. A gente não vai mexer com isso. Isso não é interessante agora. A gente vai configurar a partição de raiz, o sistema de arquivo raiz, aonde o Linux vai ser instalado de fato. Cliquei, tá? Na verdade, já estava selecionado, tá? Já percebeu isso. E aí eu finalizo aqui a configuração. Reparem como é que a gente está na de partição agora final, né? Eu tenho uma swap, para quem tem pouca memória, para quem tem 8 GB não precisa de swap, você pode eliminar a swap aí da sua configuração de partição, tá? E aí nós temos agora a segunda partição de 4 GB, que é a minha barra home, que é onde eu vou salvar os arquivos, meus arquivos de usuário, né? E aí nós temos a terceira partição, tá? E não menos importante, que é a raiz do sistema operacional, onde vai ser de fato instalado o Debian, tá? Micael, só uma pergunta. Diga, pode mandar, diga aí. Se eu utilizo uma máquina ou um cliente, utiliza uma máquina mais antiga, com essa de 4 GB, por exemplo, é aconselhável colocar 32 bits para ele, em vez de 64? Não se apega a isso, não. Tu nem vai conseguir mais o Debian 32 bits, viu? Só 64. Só 64, tá? Não se apega a isso, não, tá? Beleza. Se você tiver uma plataforma 64 bits só com 2 GB de RAM, taca os 64 bits, não tem problema nenhum não, tá? Porque assim, 64 eles são destinados a UFI, né? Eles já são praticamente... Não se apega a isso também não. Não, né? Não se apega a isso não, não se apega a isso não, tá? Tem a boot legacy aí que você consegue habilitar, tá? Não se apega a isso também não, tá? Beleza. Bacana, legal. Cenário padrão aí, viu, Rafael? Você que perguntou, tá? Rafael Richard. Sim, tô observando aqui. Cenário padrão aí, que praticamente todo mundo vai seguir essa configuração, todo mundo no mundo todo segue essa configuração, né? Swap ou não, separando minha home ou não, né? Mas a pasta raiz sempre, né? Senão a gente não consegue instalar Linux, né? Então, essa é a configuração. Reparem que assim, pessoal, para ninguém ficar perdido, nós estamos trabalhando com o HD virtual, tá aqui, ó, né? O SCSI 3, né, de 21 GB e pouco, e o tamanho e as partições dele, ó. Da mesma forma que a gente está criando uma partição lá. Usuário Unicentro. Tá criando aqui. Finalizado. O que eu faço? Eu clico na opção aqui, ó, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, né? Até agora não tinha sido feito as mudanças no disco. Agora vai ser feito depois que a gente ter esse passo, tá? Ô, Sandro, eu vou desligar teu áudio. Beleza. Finalizar o particionamento e escrever as mudanças. E aí ele dá um alerta, tá? Ele ainda dá um alerta aqui, que é para ninguém correr o risco de perder informação, perder arquivo, né? Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas no disco. Sim, eu quero continuar com as mudanças, eu quero criar essas partições, né? Então ele vai criar. E aí, pessoal, partições criadas, ele começa a instalar o sistema operacional. Começa a instalar o sistema operacional aí. Pode ser que demore um pouquinho, tá? No HD SSD, mas pode ser que demore um pouquinho. Me digam aí quais são as versões Linux que vocês já utilizam aí. Eu sei que o John usa o Ubuntu, né, John? Mas quer se livrar, não é isso, John? Giovanni já usou todas. Eu uso o Ubuntu. Pensa num cara que usou Linux, foi eu. Do Backbox, Ubuntu, Fedora, tudo eu já testei. Parei no Mint, estou casado com ele. É mesmo, né? É doido. Fica encabulado que o Ubuntu não presta, mas o Mint que é baseado no Ubuntu presta. Divorciei do Mint ano passado. Meu Mint tá resolvendo, então tá de boa. É que nem eu falei, é que nem o Ciro Gomes fala. O importante, não importa a cor do gato, o importante é que ele caça o rato. Cara, assim, a gente fala que todo mundo tem o seu profissional preferido, né? Mas o importante é que se use Linux, né? Isso seja bem evidente
no meio acadêmico, principalmente, que é vocês, né, pessoal? Mikael, tem a questão também da escolha, né, do empacotador. Quando você escolhe, por exemplo, baseado em Debian, você começa a empacotar com APT. Se você utilizar um Arc, você utiliza um Pac-Man da vida, uma coisa do tipo, né? Entendeu? Tipo, cada distribuição tem seu tipo de empacotar, então vai muito desse gosto também. Por exemplo, eu fico desconfortável de mudar para um Arc, para um, sei lá, um Fedora da vida, porque vai mudar basicamente a questão de todos os comandos de empacotar que eu utilizo, DPKG, APT, Entendi. Entendeu? E às vezes eu prefiro mesmo utilizar uma distribuição baseada em Debian, que eu tenho um pleno domínio dos comandos de empacotar. Eu também, tá? Eu também. Eu tenho um cliente que a gente homologou lá recentemente, tá, pessoal? O sistema operacional padrão para uso em servidores, né? Lá ainda é infraestrutura on-premise, né? Servidor ainda dentro da empresa, não estamos ainda na nuvem, né? Então a gente homologou uns sistemas operacionais para ficar padrão. Aí tem um Windows, né? Tem um Windows lá que a gente homologou em 2016 agora. E aí Linux, né? Servidor Linux, né? A gente homologou a sistema operacional CentOS, né? Por escolha da própria gestão. Beleza. E aí lá o CentOS é bem parecido com o Red Hat. E é o sistema de arquivos, o sistema de empacotamento YUM, né? YUM. Então, bem parecido com o apt, né? Então, é YUM install, nome do pacote. Mikael, quer dizer... Diga aí. Tem a questão também, a gente falando da questão de empacotar, a gente vê que tem uma crescente do Snap, né? O Snap está vindo como um padrão para todas as distribuições, agora começar a empacotar por ele. Muita interessante demais, velho. É bom demais. Eles estão aderindo aos poucos, sabe? Eu vi que tinha primeiro uma questão da performance e tal, que às vezes não ficava tão legal enquanto a instalação nativa, mas hoje eu utilizo alguns pacotes de Snap, cara, que é muito bom, velho. Muito bom mesmo. O Snap está sendo aderido aí, está sendo suportado por várias distribuições, né? Eu não tive essa oportunidade de usar muito, estudar muito sobre ele, mas eu vi que evoluiu bastante, está bem maduro, né? E um dos pontos positivos é exatamente a performance, igual você comentou, tá? Vamos ver aí, eu vou até dar uma olhada depois também para ver como é que ele está atualmente, o que ele já tem tanto. O Snap, né? Bom, deu um salto aí no instalador. Agora vai. Eu liguei aqui o turbo do SSD e tá indo. Né? Então, pessoal, independente de você utilizar Debian hoje em dia ou não, amanhã você vai usar Debian, eu tenho certeza disso. Mas o importante é exatamente utilizar Linux, tá, pessoal? Você vai usar Linux aí no seu local de trabalho. Vai usar Linux aí em vários lugares, no meio acadêmico, né? Diz aí, Sandro. Não foi eu que falei. Eu comecei a utilizar Linux, foi para a questão de desenvolvimento de software. Cara, e hoje eu não consigo trabalhar em um ambiente se não for Linux para desenvolver. Tanto que hoje, a gente faz configuração de servidor, de máquina e tal, cara, tudo shell Linux, entendeu? Então, começar a trabalhar com Linux me ajudou muito nessa questão de trabalhar nessa questão de infraestrutura e tal, de configuração de servidor, de máquina, que basicamente é isso que eu faço após desenvolver minhas aplicações. Bacana, viu, Giovanni? É isso, né? O Giovanni começou aí... E ainda não queria usar em 2016, falava que não prestava, cara, não. Eu xingava demais o Jamil dizendo que não prestava, velho. Dizendo que o eu tive que catequizar esses homens aí pra poder utilizar, não é o que eu te falar, viu? Tá certo, cara. Teve que evangelizar eles, né? Foi, velho. Molecagem. Acho que todo mundo tem medo mesmo no começo, cara. Eu era um dos que tinha medo de fazer a migração pro Linux, do Windows pro Linux. Depois que comecei a usar, pronto. Aí, como eu trabalho um pouquinho mais com servidor, né, fazendo instalação de servidores, manutenção, aí eu migrei pro Debian, pronto. Isso aí é incentivo do meu amigo Thales Canela, sabe? Thales Canela é o maior... está aqui agora, né? Thales bebeu tanta cana ontem das coleguinhas que não conseguiu levantar, hein? Ele tá na buritiana, pô. De cabeça pra tua voz tá muito fonha, hein? Isso não dá resultado da cana, isso aí. Que isso. Pessoal,
Sistema operacional instalado. Tá? Instalou lá, né? Barra de programação e tal, passou, né? Instalou. Instalou o sistema operacional na raiz, montou aquelas partições que a gente criou, montou as né? partições. E aí ele tá perguntando se a gente quer continuar com um espelho de rede. Eu vou botar não, tá? Bote não aí, senão ele vai colocar o seu CD-ROM, a sua ISO, né? Ou CD-ROM físico, sei lá, como um espelho de rede. Então, você pula isso aí, tá? Pode botar não. A gente vai botar repositórios manuais lá e vocês vão ver. Configurou aí o gerenciador de pacotes chamado apt. Quem ainda não conhece vai amar. Né? E está instalando agora o Groovy. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. O Groovy, pessoal, é o gerenciador de boot do Linux, né? É aquela telinha bonitinha, quando você liga o computador, aparece lá as opções para dar boot. Aquilo ali é o Groovy, tá? Você deu o Enter ali, ele monta lá o sistema de arquivo, chama o kernel, passa parâmetro para memória, faz um monte de coisa lá, né? A magia acontecer. Micael. Dá o start no Linux. Diga aí. Só tirar uma dúvida aqui. Eu uso o Dual Boot no meu computador com o Linux e o Windows, né? Sim. E eu não sei como ou porquê o Groovy ou ele desinstalou ou ele não funciona em conjunto, entendeu? É como se ele não achasse. Você sabe por que isso acontece? Windows e Pra Linux, botar, né? tem que fazer uma gambiarrazinha. Hã? Windows e Linux. E Windows e Linux. Computador. Vê se teu boot security é notebook. É notebook. Vê se o boot security está habilitado. Pode ser que o Windows tenha sobrescrito o boot, o Groovy por questão de segurança. Outra coisa também, talvez tem que ver como é que ele está utilizando. Se ele está usando, por exemplo, o Windows usa o FI, vê se o Linux está com o FI também, entendeu? Porque o Groovy, partições distintas, eles não conseguem agrupar os dois, entendeu? Você tem que usar, se você usa o Windows com o FI, você vai usar o Linux também, tá, pessoal? Se você usa os dois com MBR, beleza. Se você utiliza os dois com FI, beleza. Mistureba vai dar BO, tá? Mistureba vai dar BO. Só dá uma olhada nisso aí também, tá? E outra coisa, configurar a questão da hibernação do Windows. Porque o Windows hoje, se for o Windows 10, ele não desliga, né? Ele só desliga ali aparentemente. Aí você tem que desabilitar a função dele. Outra situação que acontece aí, bem comentado, viu, Sandro? Outra situação que acontece é exatamente isso aí. O Windows, parece que ele não desliga, então ele fica lá em modo espera. Né? Quando você vai usar o Linux, aí você não consegue nem escrever na partição do Windows, porque está como se ele tivesse em uso. Aí você tem que voltar para o Windows, dar boot no Windows, desligar ele ou reinicializar de alguma forma lá, e aí você consegue usar o Linux e escrever na partição do Windows. Então, tem esse detalhezinho aí. Esse detalhezinho eu não sei perfeitamente qual é a opção, mas se você der uma pesquisada no Google, você sabe como é que desabilita isso daí, tá? Para ele desligar de fato e não tá acontecendo isso. Bem lembrado, viu, Sandro? Esse é outro detalhezinho, tá, pessoal? Principalmente com Debian. Se for fazer com Debian, aí você tem que fazer isso aí. E aí, depois que você criar, você dá um comandinho que você dá para remover o cache do Groovy. Aí ele atualiza, ele atualiza lá na frente. Isso mesmo. Mas isso aí, você pega isso aí rapidinho, pessoal, no Google, tá? Nos fóruns da comunidade. Vou mandar gravar aqui o Groovy, tá? Que é o gerenciador de boot. Vou mandar gravar. Ele está perguntando onde é que eu quero gravar. Vou gravar no SDA. Isso aqui também é um outro bicho-papão na hora de instalar o Linux, tá? Para quem é novato e tal. Tá? E aí tá finalizando a instalação. Ei, depois rapaz, a gente já sofri vai... demais, ó. Todos nós, né, cara? Na máquina do professor já tá terminando de instalar e o meu ainda tá copiando os dados aqui ainda no virtual. É um Solid, né, amigo? Aí, ó, pessoal, tela de sucesso, hein? Finalizar a instalação. Instalação completada. Pronto. Estamos com o Debian instalado no nosso dispositivo. Vou continuar. Ele vai reinicializar a máquina. Ver se eu preciso tirar aqui a ISO.
Aí já removeu, beleza. Inicializando. O DGM está mandando uma mensagem aí. Já me mandou reservadamente para mim, já me manda para geral. Mandou reservadamente. Não, moço, eu mandei errado, é que eu tava mandando era pro outro cara aí. Beleza, bacana. Ainda bem que ele era falando mal do professor, né? Verdade. Miserável. É que tem um rapaz aí que eu convidei, um sobrinho meu aí, o irmão do Igor. E aí ele tá me dizendo aqui que tá aí boiando, igual um jumento na porta da igreja, não tá entendendo nada. Que isso, cara. Eu tô dizendo para ele esperar e para ele aprender, para ele usar. Tem que... Primeiro tem que fazer... Ele já é nosso aluno, já? Não. O Igor o irmão dele não. Primeiro ele tem que ver como se faz, para depois ele fazer os testes dele. Isso, olha só aqui, ó. Dizendo para ele usar. Reinicializei a máquina, tá? E aí esse aqui é o Ruby que a gente acabou de gravar no HD, né? Diferente lá do boot, da tela de boot inicial, lá da ISO, né? Do seu DVD, do seu pendrive, né? Ele só tem a opção agora de dar boot no Linux ou opções avançadas em que você vai passar alguns parâmetros, né? Isso aí a gente não vai entrar nesse detalhe agora, você não vai bater cabeça com isso agora. A gente vai dar boot no Linux, no Debian. Para quem usa Dual Boot, o Windows já aparece ali também, tá? O Groove percebe o Windows e já adiciona ali também. Então fica Linux e Windows. E aí o Groove que gerencia esse boot. Você escolhe onde você quer dar boot ali, tá? E aí, interface gráfica do XFCE. Essa é a interface gráfica que eu uso, tá? Obviamente tem umas customizações aí para aliviar a visão, né? Usuário. Primeiro boot aí, primeiro login, né? Ele pergunta se eu quero usar os painéis padrões. Vou usar os painéis padrões, que é esse daqui de cima. Exibido aqui menus, ó. As minhas áreas de trabalho, eu tenho 4 áreas de trabalho disponíveis, né? O horário que já é 11h31, estamos aí quase meio-dia, quase finalizando. O usuário, meu nome de usuário está aqui, bloquear a tela, suspender, desligar, sair, todas as opções, igual o Windows aparece lá, né? Tem aqui, só que no cantinho. Painel básico, né? Onde tem alguns programas básicos, né? Navegação e tal. Sistema de arquivo, terminal, né? E aqui os softwares que estão instalados no Debian, né? Essa aqui, pessoal, é a interface do XFCE, uma interface bem light, bem tranquila, nada carregado. Eu não sei se Giovanni, tu usa essa aqui, Giovanni? Usei muito, velho. Ó, tu é doido. A FCE é né? muito boa, velho. Tu é doido. Interface tranquila, pessoal. Para quem tem pouca memória também é muito bom, tá? Interface tranquila, não consome muito, tá? E aí, esse é o primeiro boot. Eu não sei no Debian, mas no Mint ele carrega com 600 só de memória. Dá um free no terminal para ver. Free -H. Deixa eu virar a root aqui, né, cara? Detalhe. Antes de eu fazer isso aí, viu, Giovanni? Deixa eu fazer aqui. Percebam que eu abri um terminal aqui. Eu tô logado com o meu usuário Razortech, né? Usar normal, não é root, não tem permissões administrativas, nada, né? Usuário que eu vou usar no meu dia a dia. Aí eu abri um terminal aqui, ó. Ele tá como usuário, né? O CDOL aqui é usuário normal, né? Então, para me virar root, eu tenho um SU, que eu viro root e fico root. Opa, digitando minha senha. E fico root, ó. Eu estou agora no terminal como root, né? Posso fazer várias coisas. E eu tenho o sudo,
que eu vou apenas digitar algum comando, né? Algum comando específico. Então, eu digito lá sudo, espaço, o comando que eu quero fazer, né? If config, alguma coisa do tipo, digitar algum arquivo de configuração, e aí você dá Enter, ele vai pedir a senha de root. Aí você vai executar aquilo ali e volta para o terminal como usuário normal. Tá? Eu não gosto de usar isso aí. Se eu for fazer alguma coisa, eu já viro o root. Diga aí, Giovanni. O Rafael que falou. Opa, Rafael, diga aí, desculpa, cara, manda aí. Aí, quando geralmente inicia o Debian, vocês até falaram no começo, um grande problema é compatibilidade de drive. Como é que o cara faz para se desenrolar? Rafael, vou ser sincero, tá? O Santo falou isso aí, cara, mas eu nunca tive problema com compatibilidade de drive, não, velho. Cara, eu tive, ó. Eu instalei uma vez, acho que foi o Debian, numa máquina um pouco mais antiga minha. Ele não pegou o Wi-Fi de jeito nenhum. Sabe o que é isso aí? Pronto, isso aí foi o que o Santo falou. Isso aí resolve muito fácil, viu, pessoal? Professor, instalei, mas meu Wi-Fi não pegou. Muito fácil de fazer isso aí. Você vai habilitar o repositório no-free. O repositório no-free do Debian tem todos os drives que não são open source, que não estão debaixo da licenciamento GN1. Então tá lá no repositório no-free. Isso mesmo, garoto. Você habilita esse repositório e manda instalar o seu drive e acabou com essa história de que não dá suporte ao drive. Viu, Rafael? No free, o repositório? No free. Isso, repositórios no free. Isso mesmo. Acabou. Repositórios não oficiais. Vou até anotar aqui. Uma dica. Anote aí, anote. É mostrar aí, né? Vocês podem mostrar uma dica aí, só para mostrar para o pessoal ver. Sim, vou mostrar. Mais uma evangelizada aí, né, cara? O Rafael aí. É nóis. É nóis, cara. É Debian na veia. Vocês estão induzindo o parceiro, hein? Pessoal. Cara, o Debian é mágico, cara. Você instala o kernel. Quem quiser entrar na área de pentester, alguma coisa assim, não precisa diretamente do Kali. Você pode customizar seu Debian. O Kali é em base Debian, né? Eles desenvolveram em base Debian, né? É o Debian com as ferramentas instaladas. E você pode fazer isso, tá, pessoal? Pegar todas aquelas ferramentas lá e instalar no Debian aqui sem problema algum. Todas elas são open source, tá? Obviamente você só vai ter que procurar elas em seus fornecedores ou no GitHub, né? Algumas estão no GitHub. Pegar e instalar elas aí, você consegue. Eu tenho muitas ferramentas do Kali no meu equipamento aqui, que é Debian, né? Mas eu preciso usar Kali, meu Deus, eu uso o Kali, você é o hacker. Não pense dessa forma, não. Né? Você pode usar todas aquelas ferramentas no seu Debian ou qualquer outro Linux, tá, pessoal? E novamente aí, habilita o repositório no free, a gente vai mostrar aqui, e instala os pacotinhos no free aí, os seus drives e seja feliz, não bata a cabeça com o drive não, que isso aí é coisa dos anos 90, cara. Já contei a história para vocês dos anos 90, então deixa aquela época para lá e instala rapidinho, tá? Voltando aqui, ó, estou com o terminal aqui como root, né? E aí, eu tenho o canivete suíço dentro do Debian, do canivete suíço chamado apt, que é o meu gerenciador de pacotinhos, né? É o gerenciador de pacotinhos famoso aí do Debian, né? E adotado por, acho que 100% das distribuições Debian-based, né? Baseado no Debian. O apt-get ele é baseado em repositórios da mesma forma que todos os outros gerenciadores de pacote, né? O Yum, o Pacman, e por aí vai, né? O Snap agora. Então, baseado em repositórios. E esses repositórios, existem trocentos repositórios no mundo todo. Tem os oficiais, tem o do Debian, tem até repositório agora da Microsoft para instalar o VS Code. Tem o repositório no-free, que é do Debian também. Tem repositório security com melhoria de segurança, com os cuidados devidos. Então, tem trocentos repositórios no mundo todo. Fornecedores criam seus próprios repositórios, igual a Microsoft, e a Debian mantém os repositórios chamados de repositórios oficiais de cada versão. Né? Tem repositórios chamados backports, ou seja, versões anteriores do software, de distribuições anteriores também do Debian, de versões anteriores do Debian, e versões anteriores do software que você consegue instalar no Debian atual.
chamado de backports. Cuidado com isso ao habilitar esse repositório, porque se você utilizar um software de versão anterior com dependências anteriores, pode ser que você acabe instalando no seu Linux atual muita coisa velha, e isso vai gerar muito conflito de dependência entre os softwares em si. Então, muito cuidado com essa escolha de repositório, habilitar repositório X, Y, tá. Mantenha o seguinte, tem um software aqui, um site, chamado de Source List General. Ele vai gerar para você os repositórios que você escolher aqui, ó. Tem um monte de repositório, tá? Você vai basicamente selecionar aqui, ó. A minha versão, a gente instalou a versão Buster, né? A Stable é a versão atual do Buster. Né? A versão anterior foi a Stretch, tá? E a próxima aí vai ser a Bullseer, né? Então, vamos aqui com a nossa. Eu não quero código-fonte de pacotinho. Eu quero contrib. Olha aí o bichão aí, ó, no free aí, ó. Eu quero no free, eu quero security e EPDs, mas eu não quero backports. Isso aqui nós estamos falando dos repositórios oficiais da Debian, tá? E aí nós temos os pacotinhos, os repositórios de terceiros, né? Temos aí o Adapta GTK Theme, que é um tema para o... É um tema geral do GTK, então serve para o XFS, serve para o Genome. Então tem esse aqui, tem o do Atom Editor, para quem usa o Atom, tá? Audacity, Urbano Mail Archive, né? Vários, ó, Debian Multimídia. Esse aqui é famoso, tá? É um repositório onde tem VLC, onde tem software de gravador, software de edição de imagem, de vídeo. Então, é o Debian Multimídia. É um repositório bem antigo. Dos anos 90 já existia esse repositório. Aí é mantido até hoje aí. Vários outros. Até o do Dropbox, ó. Se você quiser instalar o Dropbox, você só adiciona um repositório do Dropbox. E instala normalmente GNS, simulador de redes virtuais, né? Quer projetar uma rede virtual no Linux. Você instala o simulador aqui, o GNS, manda ver, do Chrome, ó. Quero instalar o Chrome, Deus me livre usar o Chrome, eu não uso aquilo. Mas se você quiser usar o Chrome, instala o repositório da Google e instala o Chrome, tá? Google Earth, Google Pass, cara, trocentos... Usa o que, Mikael? Usa o quê? Tu usa o quê? Firefox? Eu uso Firefox. Olha, tem um Open Media Vault aqui, ó. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu tenho o Debian 10 instalado na minha Raspberry. E lá na minha Raspberry eu instalei esse pacotinho aqui, Open Media Vault. Tá? Eu consigo acessar minha Raspberry pela interface web e eu consigo baixar a torrent, eu consigo mandar vídeo direto, eu consigo mandar vídeo de streaming direto para minhas TVs, os meus equipamentos na rede, utilizando esse pacotinho aqui, ó. Só um exemplo, tá? E eu uso Debian 10 na minha Raspberry, tá? Cara, são trocentos pacotinhos do PHP oficial, você pode usar. Você não precisa ter o repositório do PHP para baixar o PHP. Esse repositório, ele é do oficial lá do PHP. Embora a versão do PHP que já está no repositório oficial da Debian, by Debian, ela já seja homologada, validada, testada, mantida por um desenvolvedor web, um desenvolvedor Debian, tá? Então tem trocentos pacotinhos. Spotify, tem até Spotify aqui, cara. Tá? Vamos ao que interessa, tá? Acabei de instalar meu Debian, eu quero dar uma turbinada do meu apt-get, que é meu canivete suíço de instalação de ferramentas aí, de software e tal. Selecionei aqui, eu vou copiar o site no chat aqui. Selecionei os repositórios que eu quero. Contrib, no free, para drive, tá? Isso aqui é para drive. Security e EPDs. Eu não quero esses dois aqui, eu não quero código-fonte, não vou mexer com isso. Eu não quero backports, eu não quero versões anteriores aos softwares atuais. Isso Deus me livre fazer isso, questão de segurança. Beleza? E aí eu vou lá no finalzinho aqui, ó. Vou mandar geral. Olha só. Aí ele dá uma pequena alertada aqui, ó. Eu preciso instalar essas ferramentas aqui, tá? Para poder eu descarregar
Todos esses repositórios, algum deles tem dependência, tá? Alguns deles têm dependência. Então, eu preciso instalar aqui. Como é que eu instalo? Eu vou lá no meu terminal lá. Não foi da máquina virtual para da máquina host para virtual, não tem problema. A gente digita, já está acostumado a estar digitando essas coisas. O wget, o apt transporte via HTTPS. Por padrão não vem. Por padrão você não consegue descarregar pacotinhos de HTTPS, né? De repositórios para HTTPS. Você precisa baixar essa camada, né? O de MNGR. MNGR. Davi que toma também bem comprar um negócio pra mim. Emendou o pneu, então furou. Ele me abre uma cama de ar. Cadê a cara? Estou habilitando aqui na mão, pessoal, alguns repositórios padrões, tá? Alguns repositórios padrões. E eu vou adicionar também logo alguns aqui também manual. Deixa eu copiar e colar, que eu sou besta. Tem o Debian. Vou tirar a PDs que eu quero da... Olha só o que eu faço aqui, ó. Não vou esticar muito, tá? Basicamente ele pediu para a gente adicionar aqui o repositório stable main contrib no free. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui stable, tirar o buster, né? Que ele vai pegar já o stable. Eu poderia ter deixado o buster também, contrib e o non-free. Non-free, lembre-se que é o repositório onde vai estar os meus drives. A maioria dos drives, placa de vídeo da GeForce vai estar lá, placa Wi-Fi da Ralink, da Realtek, vai estar tudo lá, tá? Então, nem batam cabeça pensando, só habilita esse repositório aí, tá? Deixa eu ver se eu fiz besteira. Fiz não. Adicionei lá os repositórios, eu vou dar uma apt-get. O que ele está fazendo? A apt-get está indo lá no repositório, pegando toda a coleção de software disponível e criando um cache na minha máquina local. Cache criado, né? Como é que eu consulto esse cache aí, professor? Para eu saber apt-cache, search, e o nome aí do meu pacotinho que eu estou interessado. Eu procurar PHP. Olha aí o tanto de PHP que tem aí, né? Aí eu quero o MariaDB. Aí tem todos os pacotinhos MariaDB disponíveis, né? Então, eu estou com o repositório instalado. Ó. Professor, onde é que eu vou pegar essas configurações aqui e colocar? Você vai vir aqui, ó. Como root, você só faz isso como root, tá, pessoal? Lembre-se que eu abri o terminal como root aqui e mostrei. Meu editor preferido, Nano ou Pico, dá no mesmo, Nano, né? Ou Pico, não é o Piccolo do Dragon Ball Z não, tá? Nano, barra, etc, apt source, tá? E aqui estão os meus repositórios atuais, né? By Debian, tá? Tá aqui. Eu adicionei só esse repositório aqui, ó. O repositório principal, né? Eu quero a parte do main, do contrib, no free, os que eu selecionei lá, ó. E aí, salvei. Professor, como é que eu salvo? Ctrl X. Aí ele vai perguntar se quer salvar. Como eu não fiz alteração, Ctrl X, ele perguntar se quer salvar. Digita S. Acabou. Tá? E aí, atualizei meu repositório. Como eu falei para vocês, ele está indo lá no repositório descarregando a coleção de softwares. Né? Descarregou, beleza. Eu vou... Como é que eu descarrego isso? apt-get, update. apt-get, update. E para me fazer um upgrade geral. Olha só. Ele foi lá, descarregou no cache aqui, e aí eu digitei apt-get upgrade, diferente do date. O date ele descarrega. O upgrade,
Ele vai ver quais são os pacotinhos disponíveis para atualização. E aí ele encontrou esse horror de pacotinhos disponíveis para atualização. Eu não vou instalar agora, porque senão a gente vai esticar muito, né? Então, não vou instalar. Instalar um... Professor, eu quero instalar agora um Apache. Muito simples. apt-get install. Pronto. Um detalhe importante aqui. Temos 12 minutinhos, tá? Um detalhe importante. Semestre passado eu pedi para os meus alunos instalarem, como a maioria estava usando Windows, eu pedi para instalarem o Champ, né? O Champ ele é uma solução que vinha o PHP, o MySQL, né? E acho que só isso. E aí eu tive alunos que instalaram o Champ no Linux. Não falei nada, obviamente, né? Não sabem. Mas, pessoal, você não precisa instalar o Champ no Linux, tá? Não façam isso. Você pode instalar todas aquelas suítes lá do Champ aqui pelo apt-get. Se lá tem Eu descobri isso depois. Só depois, né? Foi depois que eu fui pesquisar, mas eu descobri que não precisava ter feito isso. Se lá tem um Apache, se lá você tem um Apache que o Champ instala no Windows e tem uma versão para Linux, não sei qual motivo, você não precisa instalar o Champ no Linux. Você quer instalar o Apache, apt-get install Apache 2. Aí, estou instalando o Apache. Micael, para eu quiser... Pode falar. Estão todos perdoados aí. Não, tá todo mundo perdoado. Que é isso, pessoal? Tem um pessoal perdoado, né? Pronto, instalei o Apache. Já até inicializou o serviço. Professor, eu quero instalar o PHP, eu não estou conseguindo instalar o PHP. apt-get, espaço, install, PHP. Minúsculo, obviamente, tá? Ô, professor, para mim instalar o Postgre é a mesma coisa? Ou tem que colocar outro repositório, alguma coisa assim? Boa pergunta. Quem perguntou? Rafael. Rafael, boa pergunta, viu? Até onde... A última vez que eu instalei o Postgre, cara, faz muitos anos, eu precisei adicionar o repositório oficial da Postgre. Eu não sei se já está no repositório da Debian, mas a gente vê agora, tá? Ei, Micael, não dá muita ideia não, que ele tem um trabalho para fazer, ele está procurando respostas aí, viu? Não, a gente ajuda. Jamais. Tem que dar, pessoa honesta como eu. Nós somos todos honestos, né, não, Rafael? A gente não tá fazendo ideia nenhuma. Safadamente, hein? Pois não é? A gente só quer ganhar a nossa nota. Eu só tô perguntando. Não, você... Gente, olha só. Instalei o PHP, ó. Instalei o PHP, ó. Eu já instalei o MySQL, o PHP, o Apache, agora eu quero instalar o MySQL. Como é que eu faço, professor? Como é que eu instalo o MySQL? Lembre-se que no mundo open source agora, o MySQL foi substituído pelo MariaDB. É a mesma compatibilidade, mesma coisa. Só que quando você vai instalar, você vai especificar MariaDB. apt-get install MariaDB. Que ele não achou, né? MariaDB Server. Deixa eu ver se é o nome. Aí, ó. MariaDB-server. E aí, ó. Estou instalando a base de dados MySQL, pessoal. Viram? Assim, ó. Normal, né? Não sabiam e instalaram o Champ lá, aquela gambiarra lá que foi criada para quem tem essa dificuldade instalada no Windows, né? E aí, eu não sei qual motivo criaram também isso para Linux. E eles estavam instalando Champ no Linux. Pessoal, vocês não precisam fazer. A partir de hoje, vocês não vão fazer isso. Vocês vão abrir o apt-get e instalar. apt-get instala Apache 2, PHP e MariaDB-server. Pronto. O Champ que você fez lá, está feito aqui agora. Vamos ver o que o colega perguntou aí, professor. Eu quero saber se tem um Postgre no repositório. O que eu faço? apt-get, apt-cache, aliás, search Postgre, né? Não é assim? Postgres. Faltou o que no Linux? 10, 20, 10, 13, 30. Sim.
Olha, eu acho que tem um PostgreSQL, ó. Eles, Mikael, esses servidores de banco de dados mudam no Linux para o Windows, por exemplo, a forma com que eles se comportam? Ou o princípio de uso é o mesmo? É a mesma coisa, tá? Só que tenha em mente... Ó, tem um PostgreSQL aqui, tá? Você pode mandar ataque aí para instalar, ó. Eu só não vou instalar agora porque o PostgreSQL é gigante, cara. É muito... Usa Docker, meu filho. Usa Docker. Você pode usar Docker. Esse Giovanni sabe das coisas. Docker. Pode, isso aí. pô. Inclusive até o servidor web aí, hein? Você pode usar tudo. Você pode usar Docker agora para tudo, né, cara? Docker é o futuro, hein? Fazer tudo, cara. Pô. Mas tem aí, viu, Rafael? O PostgreSQL já no repositório da Deb, tá? Valeu. Pessoal, professor, eu sou da área de segurança. Quem é da área de segurança da informação aí tem um canivete switch chamado Nmap, né? Nmap, pelo amor de Deus, né? Todo mundo da área de segurança. Esse é grande. Como é que eu instalo esse rapaz? Fácil. apt-get install Nmap. Molezinho. Aí, Nmap instalado com sucesso. Mais fácil que morder água. Miserável. Então não tem dificuldade, né? Bem facinho aí. Acabou aí, ó. Facinho. Isso aí é para invadir o UOL, é? Não. Vai ganhar. Os caras não podem ter um Nmap porque tudo começa a se coçar, né, bicho? Miserável. Eu já tava colando meu terminal aqui, ó. Já bota logo menos script aí. Menos script aí. menos script, um script específico, né? Pô, safadamente. Não tem nada aí. Pessoal, já coloca o menos V. Professor, eu quero instalar o Metasploit. Metasploit é a segunda ferramenta mais utilizada aí na área de segurança da informação. Quem é da área de segurança da informação e não tem esses dois camaradas amigos aí, tem que rever seus conceitos e ver se você está na área correta, tá? Eu tô só anotando. E aí? Como é que eu instalo o Metasploit? O Metasploit, ele também tem o repositório oficial dele, tá? Essa ferramenta aí. Essa ferramenta na segunda. Bota o microfone aí, galera. Essa ferramenta aí, o Metasploit, eu acho que na minha segunda, terceira semana de faculdade, quando eu comecei a conhecer o Linux, aí eu conheci o Kali, né? Aí eu comecei a conhecer a galera lá da sala lá, aí os caras começaram a falar, aí falaram, não, instala o Metasploit. Moleque! Pá! Falei na minha máquina. Conheceu o paraíso, né, cara? É uma ferramenta boa demais. Tu é doido, né? Cara, incrível. Boa demais. Recentemente eu entrei no Quanto mais eu entrei num grupo. Mais eu procurava no YouTube, mais eu ficava... Moça, ficava até de madrugada, às vezes assistindo ferramenta incrível, né? A maioria dos payloads, exploits, estão sendo escritos utilizando a framework do Metasploit, né? Recentemente eu entrei num grupo de segurança da informação americano. Aí os caras perguntaram, cara, existem duas formas de executar esse exploit, tal. Uma é manual e outra pelo Metasploit, né? Qual você utilizaria? Aí para dar uma de, né, tal. Rapaz, eu uso a manual porque eu sou old school, né? Sou das antigas e tal. Foi aceito lá do grupo, tá lá e tal. Mas tem um monte de conteúdo sobre o Metasploit, cara, muita coisa. Porque a ferramenta começou lá em 2004 e cresceu muito. E a ferramenta parâmetro hoje em dia, né? Exploits, a maioria dos exploits hoje em dia, payloads, são escritos no Metasploit. No Metasploit. O Sandro fez a fortuna dele com isso. Foi? Caramba! Shell, a maioria dos caras usa Shell já fornecida pelo próprio Metasploit. Então, uma ferramenta incrível, né? Ferramenta incrível. Tá? Cuidado, viu, aí gente? Como é que eu instalo no Debian?
Cara, você só vai pegar o repositóriozinho do Metasploit, adicionar no seu arquivo de repositórios lá, dar o apt-get e depois instalar o Metasploit. Acabou. Não tem dificuldade. NetBeans, professor, eu vou desenvolver em Java. Como é que eu instalo Java, SDK, né? E o NetBeans. O NetBeans, ele tem um repositório dele lá de toda maneira, tá? E ele também, você pode só baixar ele, o pacotinho, descompactar e executar. O NetBeans é o mais tranquilo, o mais fácil de se fazer, para você que é desenvolvedor Java e precisar instalar, tá? O Java, todo mundo já sabe aí que o Java tem duas vertentes, né? O Java da Oracle, que é o projeto original, e o OpenJDK, que é o fork que surgiu após a Oracle tomar de conta, né? Então, a comunidade teve o receio de criar esse fork chamado OpenJDK, que tem a mesma compatibilidade com o Java da Oracle, tá? Como é que eu instalo os dois? Você pode instalar os dois no Linux. Lembre-se que a gente tem um repositório no Free, que é o repositório onde tem softwares que não são open source, não são livres, tem restrições de licenciamento, tipo o Java da Oracle, o Java original, tá? E tem o OpenJDK, que é o fork baseado com total compatibilidade. Como é que eu instalo? Eu vou ver se o rapazinho já está aqui no meu cache, né? Opa, apt cache. O Giovanni apareceu no vídeo ali, eu me desconcentrei tudinho, cara. apt cache open jdk. Aí, ó. O OpenJDK está aqui disponível para instalar. Como é que instala, professor? Você pega o camaradazinho aqui, ó. Ó, esse aqui é o JRE, né? O Runtime. E tem o JDK. Default JDK. Ó. Standard Java ou Java Compatible Development Kit, né? Eu não vou instalar porque é um bichinho grande também, tá? É um bichinho grande isso aqui. Aí mas já vai ter uns 20 GB, viu? apt-get install e o nome do pacotinho lá, ó. Dei enter aqui, acabou, pessoal. Tá instalando o Java, tá? NetBeans, outra ferramenta incrível, também fácil de instalar. Tem um repositório deles, ou você pode baixar direto do site, descompactar e executar. VS Code da Microsoft, acho que muita gente usa o VS Code aqui para desenvolvimento. Outra ferramenta incrível da Microsoft, né? Eu tenho as minhas particularidades com a Microsoft e da mesma forma que eu tenho também minhas particularidades com o mundo open source, né? Active Directory para mim não existe outro, é a Microsoft. Não vou fazer isso com Linux nunca. Não vou bater a cabeça, não vou perder tempo com isso. Então, eu tenho duas vertentes aí, eu tenho as minhas particularidades com cada um, tá? E a Microsoft aí tem o VS Code, que é um editor incrível e excelente, cara. E aí ela criou um repositório que você adiciona no seu Linux lá e baixa o VS Code também, tá? Fala aí agora. Pra tudo isso daí, pessoal, ou tem o repositório oficial da Debian para você instalar softwares, ou tem o repositório do fornecedor, tá? Além de ter os outros gerenciadores de pacote alternativos, tá? No Debian nós temos o apt, né? Nós temos o Snap aí, como foi comentado pelo Giovanni, que é um gerenciador de pacote alternativo também, que está crescendo muito, né? Assim, sou meio old school, sou meio das antigas, né? Micael. Eu não sei se um dia vai tomar de conta. Diga aí. A aula do Terminal na Prática vai ser aqui mesmo? Vai continuar aqui? Ou vai para outro... Não sei. Bem lembrado, viu? É o Rafael, né? Cara, bem Vou lembrado. verificar aqui. Peraí. É outra sala. Outra sala. Pessoal, estaremos 2 minutos aí, então vamos encerrar, tá? Micael. Opa, diga aí. Fala aí, pegar. Oi, pegar? Isso, sou eu. Tô aqui. Fala aí, pegar. Tá no chat aí, eu coloquei. Eu tô perguntando. Tá. O pessoal tá entrando. O pessoal tá entrando na outra sala. Vocês podem ficar aqui um pouquinho enquanto o Micael, claro, encerra direitinho para concluir, claro. E eu coloquei o link da sala do Terminal na Prática no chat, tá? Quando vocês terminarem, você pode clicar aí. Beleza. Eu copio e cola para vocês irem, tá bom? Beleza, pegar, valeu. Pessoal, então para encerrar aí, tá? Essa aqui foi a oficina do Debian Linux, tá? Mostramos aí a instalação, né? Mostramos um background aí dos anos 90, aí, quando surgiu o Linux, quem criou, a comunidade, né? A comunidade de desenvolvedores, né? Que os caras se tratam mais assim, como uma irmandade, né? Por indicação e tal. Tô sem áudio?
Não, tô sem áudio. Não, tá Eduardo. escutando, a gente tá escutando. Tá certinho, tá certinho, Mikael. Ele tem que ativar, eles têm que ativar. Então, assim, nós vimos tudo isso daí, fizemos a instalação, tiramos dúvidas de partição, né? Tivemos uma participação de um monte de colega aí que é massa, né? É isso aí, tá, pessoal? Essa é a filosofia do mundo open source, é todo mundo participando, não só em código, mas em comunidade mesmo, orientando, se ajudando, né? Crescendo em conhecimento, né? Então, a gente viu tudo isso daí agora, tá? Vimos aí finalizamos com a parte o canivete suíço, né? Do Debian, que é o apt, né? Que é o instalador, o cara que vai nos ajudar a instalar software, né? A gente não vai abrir o navegador e instalar, baixar MySQL para Linux. Então, vamos fazer isso aí, tá, pessoal? apt-get install MariaDB-server. apt-get install Apache 2, PHP. Você vai fazer isso aí, tá? Obviamente, você vai consultar algumas documentações técnicas e tal, algumas particularidades, né? Ver como é que eu uso melhor o apt e tal, mas o seu ajudante principal no Debian é o gerenciador de pacote apt, tá? Aí a gente finaliza por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Foi algo básico mesmo para atender o público iniciante, que está começando agora, que quer migrar para Debian, né? Mikael. Diga aí, Giovanni. Termina aí, depois eu quero falar uma coisa aí. Beleza. Tivemos a participação do Giovanni, a participação do professor Sandro Servo aí, né? Que conseguiu um tempinho aí para estar com a gente. O Thales não conseguiu vir, né? Tivemos a participação do Rafael Richard aí também, com expertise. Vários outros colegas aí participando, né? Tirando dúvida e tal, acompanhando. Muito bacana isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado disso aí. Nós estaremos aí 5 minutos. Vai ser isso, né? Tá? Da apresentação. É o Pro, é? E aí nós temos agora o terminal na prática. Eu acredito que seja com o Pedro, tá? Aluno de segurança da informação da gente na Facimp, tá? E é isso, tá, pessoal? Valeu. Falar aqui. Parabéns, Mikael, aí pela apresentação. Cara, foi muito massa. A questão de conceito, a base da questão da instalação. Eu, como usuário Linux, há alguns anos, eu aprendi muito com o minicurso e é sempre muito bom estar falando de Linux. Mesmo você tendo o uso, a familiaridade com a plataforma, toda vez que você conversa com alguém, você começa a captar alguma coisa nova. Então, parabenizar pelo minicurso aí, cara, foi demais, muito top mesmo. Bacana. E eu acho que a galera iniciante aí, tu conseguiu evangelizar muita gente, viu? Esperamos que no próximo FISOL a gente esteja só agora com os depoimentos, né? Eu instalei agora por conta do minicurso do Mikael. Então, parabéns aí, Mikael, parabéns, Sandra aí, valeu sou fã de vocês. Valeu. E vamos catequizar mais viúvas do Windows. Verdade. A verdade, a gente queria ter evoluído mais aqui no minicurso. A gente conversou com o Mikael, né, Mikael? A gente queria falar sobre algumas vertentes do Debian também aí, como ele não é muito a favor de AD no Linux, mas eu sou o cara que já utilizo já na Samba 4 aí há algum tempo. E a gente tem que usar aquilo que está mais prático para a gente, né? Eu creio que, como o Mikael falou, a Microsoft já está há anos nessa vertente aí de AD, então eles têm muito mais expertise, né? Mais experiência com isso. É uma ferramenta incrível. A gente pode falar, se tiver uma ferramenta boa no Windows, é o AD, né? É uma delas. E para Linux, cara, o AD também funciona bacana, sem contar outras funcionalidades como nuvem, né? Que a gente pode criar uma nuvem própria, pode criar servidores de nível, como o Mikael falou aí, servidores de arquivo. E pode também englobar tudo isso numa máquina só. Você vai precisar só de uma máquina boa para fazer isso, mas o restante é só dar uma estudada. No mais, bacana, galera, gostei demais aqui, tanto de participar como de ajudar vocês aqui. Eu creio que no próximo FreeSol a gente vai estar junto aí para trocar mais ideia. E agora vamos para o terminal, né? Vamos lá para a aula de terminal, lá, dar uma força lá. Vamos lá, pessoal. Beleza? Pessoal, forte abraço aí, valeu pela presença. Até mais. Valeu, o poder pessoal. É de vocês. Falou, e usem Debian. Valeu, coach. Eu sabia que ia soltar uma daqui pro final. Valeu, pessoal. Tá lendo muito pau no Valeu, pessoal. Valeu, falou, rapaziada. Boa aula aí, gostei bastante. Valeu, pessoal. Até mais.